Fala gurizada, eu sou o Vitor Moreira e esse é mais um vídeo do Viajando com a História. Hoje já vou começar então pedindo desculpa pela semana passada, devido a alguns problemas de saúde. Eu não consegui gravar os vídeos da Segunda Guerra. Hoje eu vou terminar eles já, a gente vai editar e vou tentar botar um nessa semana e um no início da semana que vem, ou no máximo até quinta da semana que vem os dois, beleza? Então hoje a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos, a nossa série da Segunda Guerra Mundial, falando especificamente sobre o momento do conflito. O terceiro vídeo, que vai finalizar a série, vai falar então sobre os acordos pós-guerra e como ficou o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Fechou? O que acontece? A Segunda Guerra Mundial vai ser dividida então, os seus conflitos em três partes diferentes para ficar uma análise um pouco mais fácil. De 39 até 41, a gente vai falar então que são as vitórias do eixo. De 41 até 43, que vai ser o equilíbrio então da Segunda Guerra Mundial, e de 43 até 45, que a gente vai ter as vitórias dos aliados e o final da Segunda Guerra Mundial propriamente dito, beleza? Cara, o que acontece então? Nesse período de 39 a 41, o eixo ele vai utilizar, principalmente a Alemanha, uma tática de guerra chamada de Blitzkrieg, que vai ser o quê? O ataque relâmpago da Alemanha. A Alemanha vai se expandir de uma forma muito veloz por toda a Europa, utilizando então uma forma nunca antes vista de guerra. E é justamente através dessa Blitzkrieg, desse ataque relâmpago, que a Alemanha vai tomar quase toda a Europa, basicamente faltando só ela tomar a Inglaterra. Não conseguiu porque a Inglaterra é uma ilha. E lá no fronte oriental, então, onde depois a gente vai ter as batalhas entre a Alemanha e a União Soviética, nesse início da guerra, a Alemanha já tinha feito aquele acordo de não agressão, o Pacto Germano-Soviético, ou o Ribbentrop-Molotov, e é justamente isso que impede então a Alemanha de entrar em guerra com a União Soviética nesse início. A Alemanha precisa se preocupar só com a região da Europa Central. Então o que vai acontecer? Quando a Alemanha está começando a fazer essa Blitzkrieg, um dos lugares que eles vão tentar invadir inicialmente já de saída assim, vai ser a França. Com a Blitzkrieg então funcionando, o que o Hitler vai fazer? Ele vai se dirigir em direção à França para conseguir conquistar a França, que era um dos grandes locais então que se opunham ao nazismo. Dessa forma ele vai tentar ultrapassar a linha Maginot, que é uma linha que fica entre a França e a Alemanha, e ela era extremamente fortificada. Como eles não tinham conseguido fazer isso na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha não tinha conseguido passar dessa linha Maginot, o Hitler vai tentar então, ele consegue passar longe dela e invadir a França sem precisar entrar em contato com a própria linha Maginot. E através disso a gente vai ter um dos episódios mais famosos da Segunda Guerra Mundial, que vai ser justamente a retirada de Dunkirk, que é quando então os aliados se retiram da França em direção à Inglaterra por causa da invasão dos alemães. Através dessa retirada de Dunkirk a gente vai ter o quê? A França sendo invadida, sendo conquistada, a parte norte francesa vai ficar sob domínio direto de Berlim, enquanto a parte sul vai criar um governo francês que apoiava os nazistas. Então logo em seguida aí a França é invadida já no início da guerra, ela acaba perdendo uma boa parte do seu poderio militar, justamente por causa disso, beleza? Depois da invasão francesa, da criação da República de Vichy, que é essa parte sul da França, a gente vai ter um único local dentro da Europa Central aguentando então a pressão dos nazistas, que vai ser justamente a Inglaterra. A Inglaterra, por ser uma ilha, então, tem uma boa frota naval, uma boa quantidade de radares funcionando, e principalmente a Royal Air Force, ou a RAF, que era a Força Aérea Inglesa, funcionando de uma forma muito eficiente contra a invasão da Alemanha, principalmente com a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, a RAF mantém a integridade da Inglaterra. Mesmo a Inglaterra sendo bombardeada, mesmo várias possibilidades de ataque iminentes dentro da Inglaterra naquele período, eles conseguem se manter independentes então e principalmente longe das garras do Hitler. O fato da Inglaterra não ter sido dominada é um dos prováveis fatores que levam então uma retomada aliada depois. Sem a posição da Inglaterra ali, sem depois ter como utilizar a Inglaterra para fazer a invasão da Normandia no dia D, teria sido muito diferente a questão da guerra. Então a RAF, a gente pode dizer que sem dúvida nenhuma, é um dos grandes fatores que levam à vitória aliada posterior. Por quê? Porque a RAF impede então a entrada do Hitler e causa várias baixas dentro da Força Aérea Alemã. Nesse mesmo período, Hitler vai reforçar o norte da África então com o African Corps, que vai ser uma parte do exército nazista especializado nas lutas de deserto.
E eles mandam então a African Corps justamente lá para o norte da África para ajudar os italianos caso houvesse uma invasão através do norte da África. E o que vai levar então a acabar esse período das vitórias do eixo para começar o equilíbrio da Segunda Guerra Mundial? Justamente dois fatores que acontecem no ano de 41 mudam toda a guerra. A primeira vai ser a entrada então da União Soviética na guerra, quando Hitler resolve parar de seguir o pacto de não agressão que ele tinha feito com Stalin, justamente pela necessidade de um acúmulo de minérios de ferro e também alguns locais então com mais petróleo no período. Beleza? O Hitler então ele resolve descumprir o acordo com Stalin e ele precisava só de algum fator que levasse então a essa possibilidade de ataque à União Soviética. E esse fator vai ser justamente a ideia sobre o domínio da Bulgária. A Bulgária antes da guerra então estava sob o domínio da União Soviética, durante a guerra o Hitler consegue tomar o controle da Bulgária e as discordâncias que o Hitler e o Stalin têm em relação à Bulgária fazem com que o Hitler comece a invasão da União Soviética, que era o motivo que ele precisava. Através disso, então, ele vai se utilizar, o Stalin, na verdade, se utiliza da tática da terra arrasada. Quando os exércitos alemães chegavam numa cidade, então eles arrasavam toda a terra, acabavam com as fontes de água, contaminavam a água, tiravam a população, e iam trazendo cada vez mais para dentro do território da União Soviética os alemães. Outro fator importante que vai fazer com que se altere todo esse poderio da Segunda Guerra Mundial também, vai ser a entrada dos Estados Unidos dentro da guerra. Os Estados Unidos, então, que estavam numa política isolacionista e não estavam se importando com os problemas que rolavam dentro da Europa, acabam entrando na guerra por causa de uma atitude do Japão. O Japão, então, tentando resolver o problema americano, caso os americanos entrassem na guerra dentro da região do Pacífico, ele vai atacar a ilha de Pearl Harbor, que era o cérebro dentro da ofensiva dos Estados Unidos dentro do Pacífico. Lembrando, os americanos não estavam diretamente na guerra, eles só apoiavam. Então o ataque a Pearl Harbor vai fazer com que uma grande maioria da população americana acabe apoiando a entrada na guerra. Antes de Pearl Harbor, a gente tinha em torno de 20% da população apoiando a entrada dos Estados Unidos. Pós Pearl Harbor, a gente vai ter então mais ou menos 95% da população apoiando a entrada dos americanos dentro da guerra. Além disso, quando começa então essa entrada americana, o que vai acontecer? O próprio Estados Unidos começa a se moldar para conseguir fazer com que o exército americano funcionasse 100%, a ponto de transformar, por exemplo, algumas fábricas, que eram fábricas de geladeira, em fábricas de tanque de guerra. Fábricas onde se produziam rádio em fábricas de radar e por aí vai. A própria economia americana vai se modificando para conseguir comportar a ideia de entrar numa guerra, que vai ser essa guerra extremamente custosa em termos financeiros e também em termos de pessoas. Essa segunda fase, então, vai ganhar uma característica que a gente vai chamar de guerra total, justamente porque basicamente todas as potências mundiais estavam participando. Logo em seguida a gente vai ter a entrada do Brasil também, quando a Alemanha começa a política de intolerância dentro do Atlântico, começa a afundar tudo que é barco que não é aliado. O Brasil era neutro nesse período. Então o fato de ter afundado alguns barcos brasileiros tira o Vargas daquela política de neutralidade e ele acaba apoiando depois a entrada com os Estados Unidos na guerra. O Brasil acaba entrando do lado dos aliados e vai ter a participação dos pracinhas, da FEB, tal, o domínio sobre o Monte Castelo, várias batalhas na qual os pracinhas saem até de uma forma muito boa. Os pracinhas ficam invictos na Segunda Guerra Mundial. Todas as batalhas que os brasileiros participaram, eles não perderam nenhuma. E foi justamente o norte da África e a retomada também da Itália. A partir do final de 42 e início de 43, a gente vai ter então a mudança para a última fase dos conflitos, que vai ser justamente o domínio dos aliados. Qual é o impacto dos Estados Unidos e da União Soviética dentro da Segunda Guerra Mundial? Cara, a gente pode começar citando já a questão da Batalha de El Alamein, que vai acontecer no norte da África, justamente quando o general Montgomery e o general Eisenhower, que são os generais americanos do período, eles vão para o norte da África e começam a acabar com a Africa Corps, aquela parte especializada do exército da União Soviética, da Alemanha, que lutava no deserto. O Eisenhower e o Montgomery então conseguem suprir as batalhas dentro do norte da África e começam a fazer a vitória então, dos aliados através dessas batalhas, e a principal delas vai ser com certeza El Alamein, beleza? Quando eles conseguem fazer isso, o que vai mudar em relação à guerra em si? Pensa só, a Alemanha está lutando em 3 frontes diferentes. A Alemanha luta no norte da África, a gente está tendo a guerra no Pacífico lá com o Japão, e a Alemanha está lutando também na parte oriental da Europa.
Então, cara, o eixo está muito dividido, eles têm muitos frontes diferentes para lutar. E essa impulsão que vai vir do norte da África vai ser o que vai levar, por exemplo, à queda da Itália depois. A partir da invasão do norte da África pelos Estados Unidos, junto com os brasileiros e também com restantes aliados, como ingleses, franceses, canadenses, a gente tem o início do final da guerra, digamos assim. Por quê? Porque eles vão chegar na Itália, vão tirar o Mussolini de dentro do eixo, a Itália vai acabar se rendendo e a Alemanha vai ter menos um aliado. Outro fronte de batalha muito importante vai ser a Batalha do Pacífico, onde a gente vai ter a sua principal grande batalha lá, que vai ser a Batalha de Midway, onde os americanos vão liberar todas as ilhas do Pacífico que haviam sido tomadas pelos japoneses ao seu controle normal e começam assim a pressionar o Japão para o Japão sair da Segunda Guerra. O que vai acontecer? Na Batalha de Midway, os americanos basicamente vão dizimar toda a frota naval do Japão. E junto com essa frota naval, a gente vai ter então alguns dos porta-aviões também, e a própria frota aérea japonesa vai ficar cada vez mais reduzida, com os kamikazes tendo cada vez menos opções do que se fazer na guerra. A Batalha de Midway vai marcar a grande derrotada do Japão, a grande derrocada deles em relação ao seu poderio militar. Por quê? Porque vai destruir uma boa parte da marinha japonesa. Então, antes do final da guerra mesmo, a gente vai ter ainda duas grandes batalhas, que vai ser a Batalha de Stalingrado, onde a União Soviética vai conseguir segurar uma boa parte do exército nazista, além de se segurar com o seu próprio poderio pessoal, digamos assim. Vários então dos soviéticos eram extremamente nacionalistas e não aceitavam a invasão da Alemanha. A gente vai ter ainda um super auxílio do General Frio, o general mais foda da União Soviética, na verdade. Ele já tinha segurado Napoleão quando a União Soviética era a Rússia, e agora ele vai segurar também a Alemanha nazista. Com o Frio aliado à vontade dos soviéticos de não cederem para os alemães, a gente vai começar a derrotada do Terceiro Reich. Por quê? Cara, em Stalingrado, até o momento, na verdade, até a entrada de Stalingrado, se pensava que os alemães eram super soldados, que as táticas dos caras eram invencíveis e tal. E através, então, dessa batalha de Stalingrado, que vai durar quase 6 meses, onde a União Soviética vai sacrificar uma grande quantidade de pessoas para conseguir derrotar o exército do Hitler. Eles conseguem então fechar a saída do Hitler da União Soviética e dessa forma quase 20 mil soldados vão ser capturados e os soviéticos vão começar a perceber que os soldados alemães são pessoas normais, o que não se acreditava naquele período. Ainda aliado a isso, tu vai ter a Operação Overlord, que vai ser o famoso dia D, o desembarque na Normandia, que vai mobilizar quase 3 milhões de pessoas. Não só em soldados que desembarcaram, mas a operação como um todo, desde a forma como os aliados enganam o eixo, até o próprio desembarque na região da Normandia, e é através desse desembarque que a gente vai ter a retomada da França e depois a possível invasão da própria Alemanha. Então o dia D e Stalingrado são duas grandes, na minha opinião, são as principais batalhas do período também. Em abril de 1945, então, a gente vai ter a chegada dos aliados até a Alemanha, e mais ou menos lá na finaleira de abril, no dia 29 de abril de 1945, o Hitler e sua esposa Eva Braun acabam se suicidando dentro do bunker que eles estavam, justamente porque eles sabiam que já estava sendo invadida a Alemanha e os aliados já estavam às portas de Berlim. O Hitler, temendo o que aconteceu com Mussolini, então, quando Mussolini foi capturado pelos italianos, eles foram executados, ele e a sua amante, e os corpos deles foram expostos em praça pública. O Hitler, como não queria isso, ele acaba se suicidando dentro do bunker, a esposa dele se suicida junto, tomando uma pílula de cianureto, e muitas das teorias vão acontecer depois que o Hitler veio para cá, que o Hitler fugiu, justamente porque quando encontram o corpo do Hitler, o rosto dele está deformado por causa dos ácidos que utilizaram, e o da Eva Braun também, e não se sabe exatamente se era o Hitler ou não, então daí as teorias são as mais variadas, e o Hitler faz isso para não ter o seu corpo violado pela população, que acabava se revoltando então com o regime nazista como um todo. Tá? A Alemanha vai se render no dia 2 de maio de 1945, após a morte do Hitler, então já o Führer alemão já não estava mais vivo, então os alemães acabam decidindo pela saída da guerra. Até agosto do ano de 1945, o único país que sobrou entre maio e agosto é justamente o Japão. O Japão queria continuar na guerra, então não ia se render para os americanos com facilidade, e uma das formas encontradas pelos Estados Unidos para acabar com a guerra mais rápido possível, segundo a visão americana, é justamente as duas bombas, a de Hiroshima no dia 6 e a de Nagasaki no dia 9. Totalizando, essas bombas vão matar mais de 200 mil pessoas, as duas juntas.
e era justamente uma arma com potencial tão absurdo que os americanos quiseram utilizar ela na guerra para ver o que ia acontecer. Algumas teorias falam também que, inclusive, os americanos só utilizam as bombas de Hiroshima e Nagasaki para demonstrar o seu poderio militar, para mostrar para os outros países o que eles tinham conseguido atingir durante a guerra. Então, pós a queda de Hiroshima e Nagasaki, o Império Japonês acaba se rendendo, saindo da guerra, e a gente vai ter então um período de bipolarização mundial, onde a gente vai começar a ver a divisão do mundo entre o capitalismo americano e o socialismo soviético. E daí a gente vai ter um período que a gente vai chamar posteriormente de Guerra Fria. Então é isso, gurizada. Se gostou do vídeo, dá o like, ativa o sininho lá, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que estão precisando também de umas ideias novas aí sobre a Segunda Guerra Mundial. E vai ficar aqui o link do primeiro vídeo. E também, depois, aí, daqui até a semana que vem, a gente já tem o terceiro vídeo então da série, que é justamente falando sobre o final da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Muito obrigado, até a próxima!